Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre Serrano do Maranhão, né? E vamos destacar essa trajetória de povoado a município emancipado. Esse mês de novembro, Serrano completa 28 anos de emancipação política e, por conta disso, nós vamos falar um pouco da história desse município que é bem jovem. E sua história começa 28 anos atrás, certo? Então, hoje nós vamos destacar essa trajetória de Serrano na condição de povoado ao município emancipado. Até o ano de 1994, a região que compreende hoje o município de Serrano do Maranhão fazia parte do território do município de Cururupu. Apenas a sede do município era conhecido como Serrano ou Povoado de Serrano. Por meio da lei estadual número 6.192, foi criado o município de Serrano do Maranhão no dia 10 de novembro de 1994. Sendo assim, esse território vai ser desmembrado do município de Cururupu. Quando eu falo região que compreende o município de Serrano do Maranhão, apenas onde se encontra a sede do município de Serrano que era chamado de Serrano, certo? Então as demais comunidades eram ligadas ao município de Cururupu, uma vez incorporado, vão fazer parte do município de Serrano, né? O município de Serrano do Maranhão, ele está limitado a leste com os municípios de Cururupu e Mirinzal, a oeste com os municípios de Turilândia e Bacuri, ao sul com o município de Santa Helena e ao norte com os municípios de Cururupu e Bacuri. Lembrando que o município de Serrano do Maranhão está inserido na mesorregião norte maranhense e na microrregião do litoral ocidental norte. Serrano do Maranhão é um município que contava com uma população de 10.940 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. Obviamente, transcorrido mais de 10 anos, essa população já aumentou, né? Estamos no ano 2022, né, onde está acontecendo um novo censo, e com certeza novos números serão mostrados sobre a população, acerca da população de Serrano do Maranhão. Então nós podemos dizer que hoje Serrano conta com uma população superior a 10 mil habitantes. A população essa está distribuída por uma área de 1.207 km², dos quais, desse quantitativo populacional, 60% da população serranense do município de Serrano do Maranhão estão concentrados na zona rural. Sendo assim, com essa concentração de pessoas na zona rural, faz de Serrano um município de população majoritariamente rural e negra. A maior parte da população de Serrano do Maranhão é população predominantemente negra. E por ter uma grande população negra, podemos dizer que Serrano do Maranhão é um quilombo a céu aberto, é um quilombo urbano. Pode até se dizer que talvez Serrano esteja entre, a cidade de Serrano seja um dos principais quilombos urbanos mapeados no Maranhão e quiçá do Brasil. Então, o território do município de Serrano, ele é formado por dezenas de comunidades remanescentes de quilombos. Entre essas comunidades nós podemos destacar a comunidade de Portinho, comunidade de Cabanil, comunidade de Boa Esperança, comunidade de Rio de Peixe, Palacete, Arapiranga, Deus bem sabe, Soledade, Mocal, Paraíso, Pachibal, além de muitas outras. Então todas essas comunidades são denominadas comunidades remanescentes de quilombos. Nessas comunidades ainda remanescem muitas construções de taipa e adobe, construções muito típicas de quilombolas. E os moradores dessas comunidades, elas são predominantemente formadas por lavradores e pescadores. Do ponto de vista da sua história política, mesmo quando Serrano era apenas um povoado do município de Cururupu, Serrano sempre teve uma participação bastante ativa na vida política. Sempre teve uma vida política bastante ativa, com representatividade na Câmara de Vereadores do município de Cururupu, do qual o hoje município de Serrano fazia parte. Então, nesse período que Serrano era apenas um povoado do município de Cururupu, na sua representação política, destacaram-se os vereadores Leocádio Olímpio Rodrigues, Ribamar Almeida
e José Carlos, popularmente conhecido como Zé Carlos. Então foram vereadores e se destacaram na vida política de Serrano, enquanto este era apenas um povoado. A ponto que Leocádio foi eleito vice-prefeito de Cururupu nas eleições de 1992. Então, essa condição de vice-prefeito do até então vereador Leocádio Olímpio mostra quão é importante a presença e a participação política do povoado de Serrano do Maranhão na cidade de Cururupu, ao qual fazia parte. O Ribamar Almeida, mesmo estando radicado na cidade de Cururupu, mas ele era ligado à comunidade de Portinho. Então, exerceu alguns mandatos na Câmara de Vereadores de Cururupu, quando Serrano era apenas um povoado, representando a comunidade daquela região de Portinho. Ainda sobre essa vida política de Serrano, alguns filhos da terra, alguns filhos do lugar se destacaram nesse processo de emancipação do povoado de Serrano. Então, algumas personagens da história política, alguns filhos do lugar vão se destacar nesse processo de emancipação, de transformar o povoado de Serrano numa cidade, num território autônomo. Então, dentre essas pessoas, dentre essas figuras, nós podemos destacar a figura da senhora Edisonina Sebastiana Oliveira Almeida, a popular, ficou conhecida politicamente como Dona Nini. Antônio Pires Sobrinho, popularmente conhecido como Tutuca, que exerceu mandatos de vereador na cidade de Cururupu e exerceu 12 mandatos de vereador na cidade de Serrano, já na condição de município. Outro filho do lugar que se destacou nesse processo de emancipação foi o Dr. Altino, que era um advogado, filho da comunidade de Cabanil, que também se engajou nesse processo de emancipação. Além de Ribamar Almeida, como já dito, que exerceu a vereança na cidade de Cururupu, no município de Cururupu, e chegou a ser vice-prefeito no quadriênio de 2017 a 2020, o Ribamar Almeida foi vice-prefeito do município de Serrano. Né? E por fim, talvez o mais importante desses filhos do lugar, né, nesse processo de emancipação, Leocádio Olímpio. Né? Além de participar da vida política de Serrano quando era povoado de Cururupu, chegou a ser vice-prefeito de Cururupu e também chegou a se eleger prefeito do município de Serrano, já como município emancipado, certo? Então foram essas figuras, esses personagens, filhos do território de Serrano, que tiveram participação importante nesse processo de emancipação, de transformar Serrano em um povoado, num município autônomo. Então, uma vez que Serrano se tornou emancipado a partir de 1994, as primeiras eleições municipais para eleger o primeiro prefeito da história política do município de Serrano do Maranhão estava marcada para o dia 3 de outubro de 1996. Pois bem, então nesse processo de emancipação, de participação política, né, e já como município emancipado, né, e com eleições marcadas, como já dito, para o dia 3 de outubro de 1996, e a eleição vai acontecer, e o médico Valber Lima Pinto, candidato do PSD, ele vai obter um percentual de 52,5% dos votos válidos, né, o que totaliza um total de 1.368 votos. Com esse percentual ele vai vencer Leocádio Olímpio Rodrigues, candidato do PTB, né, que vai obter um percentual de 47,95% dos votos válidos, o que totaliza 1.260 votos. Com isso, Valber Lima Pinto se tornava assim o primeiro prefeito da cidade de Serrano do Maranhão, como nós podemos ver numa eleição extremamente acirrada, apertada, enfim. Então, a primeira disputa para se saber quem seria o primeiro prefeito do novo município de Serrano do Maranhão se deu entre o médico Valber Lima Pinto contra um político tradicional, né, do território do agora município de Serrano, Leocádio Olímpio. Né? Então Valber se consagra vencedor e se torna o primeiro prefeito do município. Né? E nessa legislatura, nessa primeira eleição, vale destacar aqui a primeira legislatura, né, os vereadores se elegeram para fazer parte da Câmara Municipal de Serrano do Maranhão. Então os vereadores e vereadoras eleitas nessa eleição de 1996 para compor a primeira legislatura de Serrano do Maranhão no quadriênio de 1997 a 2000 foram os seguintes vereadores e vereadoras: o Zile Pimenta Capim, do PSD, ele se elegeu com 103 votos. Antônio Pires Sobrinho, como já dito,
O popular Tutuca, que teve participação no processo de emancipação, ele também vai se eleger, um total de 241 votos, estava ligado ao antigo PFL. Claudionor Simas Pinheiro, também do PFL, ele também vai ser vereador eleito com 105 votos. A dona Edisonina Sebastiana Oliveira Almeida, do PMN, vai se eleger com 119 votos. Francisco Xavier da Silva, do PTB, também vai se eleger com 221 votos. Inocência Fonseca Almeida, do PSL, se elege com 140 votos. José Carlos Pimenta Garcia, do PSL, se elege com 240 votos. E, por fim, Oswaldo Simas, do PSL, se elege com 89 votos. Lembrando que entre esses vereadores eleitos, José Carlos Pimenta Garcia, ele também foi vereador em Cururupu, né? A dona Edisonina Sebastiana, a dona Nini, ela também exerceu o mandato de vereadora em Cururupu, mesmo não se elegendo lá, mas na condição de suplente, ela chegou a assumir por algum tempo a cadeira no Legislativo de Cururupu. O Antônio Pires Sobrinho Tutuca também exerceu lá em Cururupu, quando era povoado, e conseguiu exercer a vereança no município de Serrano. E é bom lembrar que a vereadora Edisonina, a Nini, ela vai se eleger, e isso é importante ratificar, lembrar, porque num país como o nosso Brasil, onde a participação política das mulheres é bastante pequena, é importante um município recém-criado, né, elege para a sua mesa diretora uma presidente, uma mulher, e foi no caso da dona Edisonina. Então, a dona Nini, ela foi eleita para presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Serrano do Maranhão para o biênio de 1999 a 2000. Então, nas eleições de 2000, Valber Lima Pinto, que havia sido eleito na eleição anterior, ele vai se reeleger novamente contra o Leocádio, né? Ele vai com 2.422 votos, praticamente o mesmo percentual da eleição anterior, 52,65% dos votos válidos. Ele vai vencer o Leocádio, que obtém 2.178 votos nessa eleição de 2000, totalizando um percentual de 47,35% dos votos válidos. Então, mais uma vez, o Valber vence o Leocádio Olímpio e se reelege prefeito do município de Serrano, se reelege prefeito, se tornando prefeito mais uma vez, certo? Então, como dito, o Valber venceu as duas primeiras eleições no município de Serrano, né, contra o mesmo opositor, no caso o Leocádio, e após ter sido derrotado em duas eleições consecutivas, Leocádio finalmente vai se eleger na eleição de 2004. Então, Leocádio, com um total de 2.839 votos, se elege prefeito de Serrano do Maranhão e se reelege na eleição de 2008. Após a eleição de 2008, no município de Serrano, entre 2008 e 2012, Serrano vai viver um caos na sua vida política. Serrano vai viver uma confusão na sua vida política. Então, a partir dessa eleição de 2008, prefeitos serão afastados e presos por malversação do recurso público. Enfim, uma troca constante de gestores na cidade, então vai criar-se uma certa instabilidade na cidade. Mas é bom ressaltar que mesmo com uma política recente, uma vida política bem recente, Serrano do Maranhão já elegeu duas mulheres prefeitas, sendo que a mulher a ser eleita prefeita foi a senhora Donária, né, que com 3.075 votos na eleição de 2012 vence o seu opositor Carrinho, né, que obteve 2.901 votos. Na eleição de 2016, a Donária, a primeira prefeita do município, ela não consegue se reeleger, ela perde a eleição para Johnson Medeiros Rodrigues, popular Maguila, né, que a vence com uma votação um tanto apertada, né, obteve 2.643 votos, né, Donária obteve 2.393 e um terceiro candidato Hermininho obteve 1.597 votos. Então, na eleição de 2012, a Donária não consegue reeleger, Maguila se elege, também vai gerar uma confusão nesse quadriênio de 2017 a 2020, né? Então a vida política de Serrano também viu uma instabilidade nesse período. Por bem, como a gente disse, a primeira mulher a ser eleita prefeita do município de Serrano foi Donária, e a segunda a se eleger foi Valdine Cunha, né? Popular Valcunha, que é a atual prefeita do município de Serrano, que na eleição de 2020, com 4.567 votos, o que totaliza um percentual de 69,38% dos votos válidos, Valcunha, que é ligada ao PL, ela vence a sua concorrente,
né, que é a Zana, a concorrente é a Zana, e obtém um percentual de 30,62%, um total de 2.016 votos. E como dá para se ver, perceber que durante todo esse processo eleitoral, da vida política de Serrano, esse é o maior percentual entre um candidato e o outro na história política de Serrano, ou seja, o maior percentual alcançado por um candidato a cargo de prefeito ou prefeita no município se deu em 2020. O poder legislativo do município de Serrano, ele conta com 9 vereadores, a Câmara do município de Serrano conta com um total de 9 vereadores, tendo o presidente da mesa diretora da Câmara, nesse biênio de 2021-2022, o professor Noy, o vereador, professor Noy, que é vereador, ele é o presidente da Câmara nesse biênio de 2021-2022. Então essa é a história política de Serrano do Maranhão. Por fim, vale lembrar que o município de Serrano do Maranhão, ele está subordinado às comarcas de Cururupu e Bacuri. Ou seja, judicialmente falando, o município de Serrano do Maranhão está subordinado às comarcas de Cururupu, onde se trata da justiça comum, e subordinado ao município de Serrano do Maranhão, quando se trata da justiça eleitoral, né? Isso se dá por conta de que Serrano do Maranhão não tem uma estrutura do judiciário instalada no seu território. Então, por conta disso, a sua subordinação jurídica está ligada a esses 12 municípios. Nós falamos um pouco da história política do município de Serrano, então nós vamos falar um pouco da história econômica de Serrano, da economia de Serrano, certo? Então, Serrano, a realidade de Serrano não foge muito da maioria dos municípios maranhenses, né? Que tem como base econômica a pesca, a agricultura e o comércio. Então, a economia do município de Serrano do Maranhão tem como base, né, a agricultura, a pesca, comércio e os serviços. A agricultura e a pesca ainda são práticas de subsistência, ou seja, praticadas artesanalmente. Quando eu falo subsistência é porque quem pratica tanto a agricultura quanto a pesca consegue o suficiente para se manter e o pouco excedente comercializa no comércio local, faz o comércio no município, nas comunidades vizinhas, enfim, né? Então, a pesca e a agricultura ainda são subsistentes e praticadas de forma artesanal, não são praticadas artesanalmente. Então, do pouco que se produz no município, a comercialização ela é feita internamente, né, como dito. Então, aquilo que sobra da subsistência, ela é negociada, é comercializada no comércio local. Com relação aos pescadores, com relação à prática da pesca, é bom destacar, diferenciar as comunidades. A exemplo, as comunidades como Cabanil, Portinho, Arapiranga e Rio de Peixe são comunidades de agricultores e pescadores, mas esses pescadores eles estão ligados ao mar, à pesca em alto mar. Então essas comunidades têm uma tradição, uma pesca voltada para o alto mar. Enquanto comunidades como Soledade, Deus bem sabe, e Sindim, por exemplo, são comunidades de agricultores e pescadores que a prática da pesca está ligada ao rio, ou seja, a pesca de água doce, totalmente diferente, certo? Então são comunidades que estão em dois extremos. As comunidades que trabalham com pesca de alto mar, elas estão ao norte do município, ali com divisa com o município de Cururupu, né? E as comunidades que praticam a pesca de alga doce estão mais próximas da sede do município. É bom lembrar também que mesmo com essas práticas da pesca artesanal, da agricultura de subsistência artesanal, muitos outros produtos têm feito parte da economia do município de Serrano. E como se dá isso? Obviamente, com o desenvolvimento das estradas, muitos outros produtos têm circulado no município e dessa forma aquece a economia local. Tanto aquece quanto diversifica o comércio local. Então, o comércio local hoje já não pode ser baseado apenas na pesca e na agricultura, né? Mas outros produtos entram no município a partir do desenvolvimento, do alargamento das relações comerciais, para além dos limites de Serrano. Quanto à agricultura, os principais produtos produzidos no município de Serrano, assim como os municípios circunvizinhos, os principais produtos são a mandioca, o milho,
melancia, macaxeira. Obviamente, e desses produtos, o que se destaca é a produção da mandioca, que é utilizada na produção de farinha, que é um produto indispensável na mesa do serranense e quiçá do maranhense. Ou seja, a produção de farinha a partir da mandioca é o que tem destaque a partir da produção agrícola, a farinha de mandioca fabricado no município, que, como dito, além de fazer parte como um produto indispensável do serranense, essa farinha que é produzida a partir da mandioca também é comercializada dentro da cidade e até mesmo para fora da cidade. Outro aspecto importante nesse processo da economia que aquece a economia tanto de Serrano quanto do município vizinho, o Porto de Pindobal. Quer dizer, o Porto de Pindobal ele fica dentro do território serranense. Esse porto ele é ligado pela MA 006 e é nesse porto que acontece o desembarque da maior parte da produção pesqueira proveniente das ilhas do município de Cururupu. Como dito, apesar de Serrano ter comunidades como Portinho, Cabanil, Arapiranga, Rio de Peixe, e tem uma unidade de pescadora ligada à pesca de alto mar, mas é o município vizinho de Cururupu e tem uma grande produção pesqueira e que se utiliza do Porto de Pindobal e da MA 006 que liga o porto à cidade para fazer o escoamento dessa produção de pescado. Obviamente que além do pescado, que é desembarcado, que é produzido, que é desembarcado no Porto de Pindobal, o movimento nesse porto ele é bastante intenso, muito por conta do embarque e desembarque de outros de produtos, que são levados para ilhas, é desembarcado o pescado, é embarcado produtos industrializados para essas ilhas, principalmente do município de Cururupu. Obviamente que além desses produtos, desse embarque e desembarque de produtos, essa movimentação do Porto de Pindobal também se dá por conta do embarque e desembarque de passageiros que hora e outra tem que estar se deslocando para as ilhas. Como dito, a forma de se chegar até o Porto de Pindobal é pela MA 006, que é uma estrada estadual, que hoje, não só hoje, mas há muito tempo ela se encontra em péssimas condições de conservação, o que de uma certa forma traz certo transtorno para a população que se utiliza dessa estrada como meio de locomoção. No período chuvoso, esse transtorno ainda são maiores. E como é responsabilidade do Estado, os municípios que se utilizam dessa MA, dessa estrada, ficam de mãos atadas, sem poder fazer nada. Mas nesse período chuvoso, apesar da importância que a estrada tem para o escoamento da produção e para o transporte de passageiro, no período chuvoso há um transtorno muito grande por conta da dificuldade de se chegar ao destino. Nós falamos da agricultura e da pesca, mas o setor de serviço do município de Serrano acaba sendo o maior dos setores por conta dos serviços que são prestados pela prefeitura. A prefeitura ela é o maior empregador da cidade, do município, então serviço de saúde e outros tipos de serviço está sob a tutela do município, a prefeitura é o maior empregador, empregando mão de obra tanto do município de Serrano como das cidades vizinhas de Cururupu, de Apicuaçu, de Bacuri, enfim, e outras cidades. A cidade de Serrano do Maranhão ela conta com um serviço de correios, assim como serviço bancário. Não se tem uma agência bancária de grande porte, mas tem postos avançados do serviço bancário, principalmente da rede privada. Na cidade de Serrano não existe serviços bancários do setor público. Esses serviços do sistema bancário público eles são oferecidos na cidade de Bacuri e na cidade de Cururupu, onde geralmente são creditados os proventos dos servidores municipais, dos servidores serranenses, Apesar de pequeno, mas a cidade já oferece os serviços de correio, serviço bancário. E como já dito, judicialmente, é um município que está subordinado às comarcas de Cururupu e Bacuri. E para finalizar o nosso encontro, esse bate-papo, essa aula aqui sobre a história de Serrano, falar um pouco da cultura, E o aspecto cultural de Serrano, como é que se dá? Falamos da agricultura, falamos da economia, falamos um pouco da vida política, e agora vou falar um pouco da cultura, Então, por ser uma região com população maciçamente negra, a cultura também tem influência, uma forte influência negra nas suas manifestações culturais. E isso pode ser visto no tambor de crioula, espalhado pelas comunidades remanescentes de quilombo do município, assim como o Bumba Meu Boi, com destaque para o sotaque Costa de Mão e Zabumba, presente no município. Um outro aspecto importante vale também ressaltar trata-se do ponto de vista da religião. Então, Serrano do Maranhão
É um município com presença da religião católica, da religião protestante, assim como da religião de matriz africana. A comunidade religiosa de Serrana é de maioria católica, tendo seu padroeiro São Paulo, e os festejos em alusão, em referência, em homenagem a seu padroeiro é realizado todo o mês de janeiro. A cultura popular serranense é baseada nas influências, principalmente da cultura negra, né? É muito presente no tambor de chula e no bumba meu boi, que geralmente tem suas manifestações no período junino, principalmente o bumba meu boi. O tambor de crioula, por ser uma manifestação que ela é atemporal, ela não tem tempo predeterminado, ela se apresenta durante o ano todo. Pois é isso aí. Então essa era a nossa conversa sobre a cidade de Serrana, a nossa aula sobre Serrana do Maranhão, trazendo seus aspectos político, econômico, cultural, enfim, falando um pouco dessa intensa vida política que se desenvolveu no município de Serrana a partir do ano de 1994 com a sua emancipação política, certo? Então era isso, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.